Bom dia, vamos dar início à nossa tarefa. Muito bom dia, vamos dar início à nossa tarefa de hoje, fazendo uma breve leitura de uma mensagem. A mensagem de hoje é de número 34 do livro Vinha de Luz, Não Basta Ver. Ela inicia com um trecho do Evangelho de Lucas que diz o seguinte: E logo viu, e o foi, seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Lucas, capítulo 18, versículo 43. Emmanuel comenta da seguinte forma: a atitude do cego de Jericó representa padrão elevado a todo discípulo sincero do Evangelho. O enfermo de boa vontade procura primeiramente o Mestre, diante da multidão. Em seguida, a cura. Acompanha Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo, observando o benefício, a gratidão e a fidelidade reunidos, volta-se para a confiança no divino poder. A maioria dos necessitados, porém, assume posição muito diversa. Quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, exigindo que a dádiva desça aos caprichos perniciosos que lhes são peculiares, sem qualquer esforço pela elevação de si mesmo à bênção do Mestre. Raros procuram o Cristo à luz meridiana, e de quantos lhe recebem os dons, raríssimos são os que lhe seguem os passos no mundo. Daí procede a ausência da legítima glorificação a Deus e a cura incompleta da cegueira que obscurecia antes do primeiro contato com a fé. Em razão disso, a terra está repleta dos que creem e descreem, estudam e não aprendem, esperam e desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. Aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário, que porém recebe o favor e agradece-o, vendo a luz e seguindo-a, será redimido. É óbvio que o mundo inteiro reclama visão com Cristo, mas não basta ver simplesmente. Os que circunscrevem ao ato de enxergar podem ser bons narradores, excelentes estatísticos. Entretanto, para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com ele a montanha do trabalho e do testemunho. Então, nessa breve mensagem aqui do Espírito Emmanuel, a gente tem o testemunho de que as curas do Cristo ocorriam de forma que muitos o buscavam visando o remédio, mas não o tratamento. Não a companhia do Cristo, não seguir os seus passos. E aquele outro trecho do Evangelho em que há a apresentação do paralítico ao Cristo, em que descem a maca pelo telhado da casa de Simão Pedro, em Cafarnaum. A primeira coisa que o Cristo constata conforme o Evangelho, então Cristo verificou que ele tinha fé. E aí o Cristo responde: os teus pecados estão perdoados. Ou seja, a primeira coisa que ele fez foi buscar Jesus. E se o Cristo se direcionou a ele, dizendo que os pecados dele estavam perdoados, é porque já colocava em prática os ensinos evangélicos. Não havia mais necessidade de prosseguir com aquela provação. É por isso que o Cristo sempre dizia nas suas curas: a tua fé te curou, e não eu te curei. Possamos buscar também seguir marchando nessa tentativa de seguir os passos do Cristo. Então, nesse momento eu convido a todos, a todas, a ficarmos o mais confortável possível para fazermos a nossa prece inicial. Divino Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nessa manhã de domingo, discutindo, conversando sobre o Teu Santo Evangelho. Que os Espíritos protetores possam nos auxiliar, nos intuir, que as Tuas bênçãos possam recair sobre os nossos lares, possamos dividir essa luz que já conseguimos colher dentro de nós com aqueles que dividem conosco o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, com aqueles indivíduos que partilham
essa caminhada terrestre. Ilumina, Senhor, nos intui e nos guia, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, bom dia novamente, meu nome é Carlos Alberto, sou da Fraternidade Espírita de Oeiras, e hoje o nosso tema é a bênção da mediunidade. Para trabalhar esse tema, a primeira questão que a gente tem que se fazer é: o que é mediunidade? Para isso nós vamos direto à fonte, né? Kardec, no livro dos Médiuns, vai destacar que a mediunidade é uma faculdade humana como qualquer outra, com a visão, né? Então, todos nós a possuímos, né? Todos temos pressentimentos, temos intuições, percepções, todos sonhamos, temos premonições, etc. E assim como qualquer outra faculdade, Deus distribui elas, né, a cada criatura conforme a sua necessidade evolutiva. Então, o médium, muitas vezes cultuado por nós, endeusado por nós ainda nessa nossa materialidade, na verdade é uma pessoa como qualquer outra, né? E esse dom da mediunidade, por vezes, não é um mérito, mas sim uma tarefa, uma missão que lhe é atribuída. Aqui o médium no sentido de... Nós iniciamos essa fala dizendo que todos temos essa mediunidade a partir do momento que todos temos intuições, percepções, sonhos, mas Kardec separa um grupo daqueles em que essas faculdades elas são mais desenvolvidas, né? Aqueles que têm uma facilidade maior nessa comunicação entre os dois planos, porque médium é isso, é medianeiro, é um mensageiro entre os dois planos da vida, o plano material e o plano espiritual. Então, esses indivíduos em que essas faculdades, esses dons, eles vêm de uma forma mais acentuada, mais aflorada, isso se dá não necessariamente por um mérito maior, mas muitas vezes, na verdade, né, é uma missão para poder quitar antigos débitos. Então, vem com essa missão agora para poder servir, para poder amar, para poder distribuir essas luzes vindo do plano espiritual. Então, esse ensino, né, dado pelos espíritos, ele não é dado somente por meio dessas comunicações mais diretas, né? Da gente estar buscando um médium para receber essas instruções, mas também, principalmente, conforme nos diz Kardec, por essas boas intuições que todos nós recebemos, né? E, perdão, o fato de recebermos em maior ou menor quantidade se dá justamente em razão da forma como a gente aproveita isso, da forma como a gente tenta se conectar com os nossos mentores, da forma como a gente tenta se conectar com Deus, com a divindade, né? Quanto tempo do nosso dia a gente separa para esse momento de conexão com o plano superior, de conexão com Deus, para estarmos de fato em oração? Quanto tempo do nosso dia a gente separa para se espiritualizar? Então, é nessa busca que a gente acaba recebendo, né? Se a gente for voltar para um outro trecho do Evangelho, que não trabalhado aqui hoje, mas que se conecta, no capítulo 6, o Cristo Consolador, a gente vai ver que ali, né, o Cristo menciona, a partir por meio do Espírito da Verdade, que é o signatário da mensagem, né, que o trabalho das nossas mãos dá o pão material aos nossos corpos, mas ele, Jesus, o divino jardineiro, não deixa as nossas almas esquecidas. Ele as cultiva no silêncio dos nossos pensamentos. Então é nessa busca por essa serenidade, por essa conexão com a divindade, que a gente recebe essas respostas, essas intuições, quando a nossa mente está serena, está calma. E o próximo passo aqui da nossa fala de hoje é destacar que, na verdade, a mediunidade ela existe desde o início dos tempos, que eram os profetas, se não médiuns, né? Se não esses intermediários entre o plano espiritual e nós. Então, não é por acaso que Moisés ele proíbe a comunicação com os mortos. Inclusive,
Esse é um dos principais motivos pelos quais outras religiões acabam nos atacando, a nós espíritas, né? Justamente porque consta essa proibição de Moisés lá no Antigo Testamento. Então, a partir dessa proibição, a gente pode tirar duas conclusões. A primeira é: só se proíbe condutas possíveis. Ninguém vai proibir o que é impossível, não faz sentido. E também só se proíbe condutas, comportamentos, ações que são reiteradas, repetidas e que são nocivas, que fazem mal para aquela determinada comunidade, né, que já virou um hábito social reprovável. Ou seja, a primeira conclusão é possível se comunicar com os mortos, senão não haveria proibição. Senão Moisés não teria proibido. E segundo, é que essa era uma prática comum entre os hebreus, de tal modo que se tornou tão habitual que já estava caminhando para um comportamento totalmente reprovável. Por quê? Porque eles estavam se utilizando dessas comunicações espirituais com finalidades fúteis, né? Como a gente ainda vê muita gente hoje, né, buscando esse dom da mediunidade, buscando a espiritualidade, para fazer questionamentos totalmente materiais, como: eu vou casar com quem? Eu vou passar em determinado concurso? Eu vou passar no vestibular? Então, naquela época, né, eu devo vender minhas ovelhas? Vou ter lucro? Vou pegar alguma doença? Então, essa conversa com os espíritos, ela se dava num grau elevado de infantilidade. Infelizmente, isso ainda persiste, né, até os dias atuais, em algum grau. Então, Moisés entendeu que aquilo estava tirando a autonomia, tirando o livre-arbítrio das pessoas, pois elas não tomavam mais decisões por si mesmas. Elas esperavam a confirmação dos espíritos para que elas pudessem tomar determinada atitude. E isso é uma mensagem que se aproveita aos dias atuais. Então, ultrapassado esse primeiro ponto, né, sobre o que é mediunidade, suas características, sua evolução histórica, que vem ocorrendo até os dias atuais e teve seu ápice, né, durante justamente o trabalho da codificação, em que Kardec menciona que se transformou numa verdadeira invasão organizada, né, dos espíritos, naquele momento em que era importante que isso acontecesse. Então, a gente vai para outro trecho do Evangelho, né, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, em que Jesus, se dirigindo aos seus discípulos, vai dizer: restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os doentes, expulsai os demônios, que para nós são espíritos. Então, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. A partir desse trecho, né, a gente começa a desenvolver aqui, aprofundar essa reflexão de hoje. O que eles receberam gratuitamente? Bom, era o dom de curar os doentes, de expulsar os demônios, os espíritos, né, os maus espíritos. Esse dom eles receberam de Deus de forma gratuita, para aliviar os que sofriam, para servir aquele povo e com a finalidade de propagar essa fé. Então Jesus faz essa recomendação, né? Ou seja, que eles não fizessem desse dom mediúnico um objeto de comércio, um meio de ganhar a vida, ou seja, um emprego, que não faria sentido. Então, dentro dessa mesma lógica, o Cristo vai mencionar que eles não façam se pagar, que eles não recebam, por preces feitas. Então ele vai mencionar que eles não deveriam fazer como os escribas, que, a pretexto de fazer longas preces, acabam devorando as casas das viúvas. O que seria isso? Abocanhando as fortunas, recebendo por fazer preces. Então Jesus vai destacar que a prece é um ato de caridade, né? É algo que tem que vir do coração, de dentro. Então, cobrar para que alguém se dirija a Deus por meio de outro, né, acabar se transformando em um intermediário assalariado da comunicação com Deus. Não faz sentido buscar o auxílio divino por meio de pagamento. Afinal, que Deus seria esse? Que condicionaria as suas graças, as suas bênçãos,
a um pagamento material. Ele, Deus, que conforme a doutrina espírita é infinitamente bom, infinitamente justo, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, então, racionalmente falando, não teria lógica. E um outro trecho também do Evangelho de Mateus, mais adiante, logo adiante, que é o momento em que o Cristo expulsa os vendilhões do templo. Ele vai dizer, olha, não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração. No entanto, vocês transformaram ela num covil de ladrões. Então, Jesus, expulsando os mercadores ali do templo, ele está condenando a venda ou comércio de coisas santas, sob qualquer forma. Porque Deus não vende suas bênçãos, nem o seu perdão, nem vende passagens, ingressos para o reino dos céus. Então, nós homens não temos direito de estipular preço com relação às coisas santas. Então, conforme Kardec nos esclarece no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, se nós desejamos comunicações sérias, com a espiritualidade, então o primeiro passo para isso é buscar pedi-las de forma também séria, também seriamente. E nos inteirarmos justamente de que tipo de conexões aquele médium pode ter com a espiritualidade. Ou seja, o médium ele tem uma influência moral sobre as comunicações que ele dá. Isso quer dizer que quanto mais desenvolvido moralmente o médium for, melhores são as comunicações, ou seja, mais chances ele terá de realizar comunicações de espíritos mais elevados, de espíritos mais depurados, de espíritos mais próximos ao Cristo. Dessa forma, se nós formos levar em consideração que determinados médiuns querem receber para isso já é uma prova inicial de que esse lado moral não está indo por um caminho que é o ideal. Você cobrar por algo que, como o próprio Cristo já havia advertido, que se você recebeu esse dom de forma gratuita, você deveria também servir, auxiliar, ajudar gratuitamente. Então, a mediunidade séria, nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, não pode ser e nunca vai ser uma profissão. Primeiro, por esse ponto, porque moralmente falando, isso prejudica a qualidade das próprias comunicações. E um segundo ponto é justamente que o dom da mediunidade ele é fúlgido no sentido de que, como o próprio Chico falava, o telefone toca de lá para cá. Qualquer pessoa como médium não pode garantir uma comunicação, porque ela depende dos espíritos. Os espíritos é que ditam a comunicação, o momento, o horário e o conteúdo delas. Então não depende do médium, ele por si só não pode garantir uma determinada comunicação. Que é isso, esse exercício da mediunidade é muito diferente, vai nos dizer Kardec, muito diferente de um talento adquirido, de um talento conquistado por meio do trabalho, do estudo, do esforço, que aí sim é algo que você pode explorar para ganhar sua vida, para tirar partido a partir disso, de forma lícita. Só que a mediunidade ela não é um talento, ela não é uma arte. Claro que você vai trabalhar, mas ele é um dom que Deus nos atribui para que a gente possa servir, para que a gente possa auxiliar, nos inspirando sempre no nosso divino modelo, que foi Jesus. Jesus nunca curou, nunca expulsou demônios, nunca realizou nenhum dos seus prodígios mediante pagamento. E esse é o exemplo que nós devemos ter sempre. Então a mediunidade é uma coisa santa e deve ser praticada santamente, religiosamente. Que a gente possa buscar sempre ter isso em nossas mentes. No livro Obras Póstumas, partindo agora para a compreensão de qual a relevância das manifestações espirituais, qual a sua finalidade, para que a gente possa compreender e não nos desviarmos desse objetivo.
No livro Obras Póstumas, Kardec vai inclusive chamar nossa atenção para um ponto que racionalmente falando, seria até óbvio. Um dos primeiros resultados ele disse que obteve com suas observações, com suas pesquisas a respeito dos espíritos, é que os espíritos, nada mais sendo do que as almas dos homens, nenhum deles possuía plena sabedoria. O conhecimento que eles possuíam se limitava ao adiantamento que eles haviam alcançado aqui na Terra. Então, se eu, Carlos, desencarno hoje, o conhecimento que eu vou ter para me comunicar, né, como espírito vai ser o mesmo que eu consegui desenvolver, que eu consegui adiantar aqui na minha encarnação. Então, a opinião dos espíritos, né, arremata Kardec, só tem um peso, só tem valor como uma opinião pessoal. Né? Porque tem muita gente que endeusa o espírito, às vezes evita pegar um conselho, conversar com os encarnados, os amigos, as pessoas de confiança, e buscam essa fé cega em comunicações espirituais, como se elas, pelo simples fato de ser um espírito, tenham um conteúdo mais elevado. E o que Kardec vem nos esclarecer aqui é que não funciona dessa forma. A gente tem que manter sempre a nossa racionalidade. Tem que passar isso sempre por um crivo racional, lógico. Né? E no livro Conduta Espírita, o Espírito André Luiz ele vai justamente nos chamar a atenção para alguns pontos com relação a isso. Então, um dos pontos que ele vai levantar é o fato de que a gente precisa deixar de lado essa busca incessante por esse intercâmbio, por essa troca, por essa comunicação constante com os nossos espíritos protetores. Né? Porque a gente assim fica tomando o tempo deles para consultar a respeito de pequenas coisas, pequenos problemas da nossa vida, problemas que a gente deveria resolver. É para isso que a gente está aqui na nossa encarnação. Na nossa encarnação. As provações são nossas, não deles. Os problemas são nossos. A gente precisa se desenvolver, se fortalecer espiritualmente para enfrentá-las. Né? A gente não pode se viciar em estar buscando sempre os desencarnados para qualquer problema da nossa vida. A gente tem que usar a nossa própria inteligência, usar o nosso livre-arbítrio. Né? Foi justamente por esse motivo que lá atrás Moisés havia proibido essa comunicação. Então a gente não pode cair no mesmo erro que a humanidade, que o povo hebreu há 3.500 anos atrás. Que a gente possa ser racional diante das manifestações que têm a sua importância, conforme a gente vai ver, mas que ficam em segundo plano, diante do objetivo maior da doutrina espírita, que é o nosso desenvolvimento moral, o nosso crescimento. Esse é o objetivo maior. Né? As manifestações são um meio, um instrumento para isso. Então o espiritismo ele não é misticismo, ele não é magia, não é banca de tarô, não é cartomante para a gente ficar consultando futuro, frivolidades. É trabalho sério, né? É trabalho santo e deve ser praticado santamente. E isso por si só já afasta essa possibilidade da gente estar pagando ou da gente cobrar por esse tipo de trabalho. Né? Então, o fenômeno mediúnico, vai nos dizer André Luiz no Conduto Espírita, ele chega a ser dispensável nessa construção moral que a doutrina espírita propõe. Ele é um instrumento, mas não é o objetivo maior, a finalidade maior. Né? Então, qual é o fim? Qual é a grande finalidade das manifestações espirituais, da mediunidade? Então, a grande finalidade é convencer os incrédulos, né, que existe algo além daqui, que a vida não acaba com o desencarne, com a morte, né, que existe um outro plano após o plano material, e dar àqueles que já acreditam ideias mais corretas, mais acertadas sobre a vida espiritual. Então, o Livro dos Espíritos, né, a coleção Vida Espiritual de Allan Kardec, de André Luiz, vem nos trazer esses detalhes de como funciona a vida espiritual. Então, essas duas, as grandes funções, né, das manifestações espirituais, segundo Allan Kardec no livro O que é Espiritismo. Então, a gente precisa encarar esse intercâmbio, essa comunicação com a espiritualidade com uma maior maturidade. Porque ela é, sim, uma dádiva, um presente. Mas existe também responsabilidade. Né? Então,
Que a gente possa sim entrar em contato com os espíritos, mas sem ingenuidade, conscientes que a função maior desse tipo de intercâmbio é o nosso aprimoramento moral. Os médiuns, eles não são seres privilegiados nessa missão da mediunidade, mas, como a gente falou aqui no início, né, na maioria das vezes, eles são seres endividados, que precisam passar por essas provas, essas expiações, por esse caminho, para sua própria regeneração. Então, chegando já ao final da nossa fala, a gente faz uso novamente do Livro dos Médiuns, quando no capítulo 31, Kardec vai nos esclarecer que todos os homens são médiuns, todos nós somos médiuns. Todos nós temos um mentor espiritual que nos guia, que nos intui para o bem. Quando nós permitimos essa conexão, quando nós sabemos escutá-lo, porque muitas vezes a gente até consegue escutar, mas a gente prefere seguir outro caminho. Agora, que uns se comuniquem diretamente com eles, né, aqueles que têm esse dom mediúnico mais aflorado, mais aprofundado, por meio de uma mediunidade especial, e a grande maioria só consiga essa comunicação, esse contato, né, com o coração, de forma intuitiva, né, tendo essas sensibilidades. Essa diferença entre uns e outros, segundo Kardec, é o menos importante. Pouco importa. Não deixa de ser um espírito familiar que nos aconselha, né? Nós, além dos nossos mentores espirituais, nós também temos esses espíritos que nos são caros, que nos acompanham, que são da nossa família espiritual. Então, esse mentor, né, e esses espíritos que simpatizam conosco estão sempre aqui, ao nosso redor, querendo o nosso bem, né? Então, que em vez de buscar o pagamento por esse tipo de comunicação, né, que a gente evite nos desviarmos da grande finalidade espírita, nos desviarmos da própria lógica, da própria racionalidade, né, de evitarmos esse desvio moral, de tornar a mediunidade um negócio, de tornar a mediunidade uma profissão, e que possamos buscar essa comunicação com o plano espiritual a partir do nosso próprio coração, né? Que a gente possa buscar essa conexão por nós próprios, que a gente trabalhe, se fortaleça espiritualmente, para que possamos criar essa conexão e receber essas bênçãos, essas intuições, sem a necessidade desses intermediários, porque, reforçando, né, como nos diz Kardec no Livro dos Médiuns, todos nós temos essa possibilidade. Todos nós recebemos diariamente intuições, conduções da espiritualidade que nos conduz para o caminho do bem, para o caminho da luz. Que a gente possa buscar essa serenidade, esse equilíbrio, esse fortalecimento espiritual, seguindo os dois grandes mandamentos, né, que o Espírito da Verdade nos deixou. Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro mandamento, ou seja, que a gente possa colocar em prática a grande lição do Cristo de amarmos uns aos outros como irmãos que somos, trabalhando, servindo, auxiliando uns aos outros, nos amparando, nos confortando, nos consolando. E instruí-vos, eis o segundo mandamento, ou seja, que a gente possa fortalecer também o nosso lado racional, que auxilia no moral, a partir dessas leituras edificantes, a partir da busca por palestras espíritas, sempre utilizando desse nosso filtro da razão e nos desenvolvendo também intelectualmente para servir. Porque esse lado intelectual, ele é uma ferramenta da moral, para que a gente possa servir mais e melhor. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de trazer aqui hoje. Que possamos seguir juntos nessa caminhada, né, meus irmãos? Nesse momento,
Gostaria de convidar todos novamente para que a gente possa ficar de forma confortável nos nossos lares para realizarmos a nossa prece final. Pai amado, te agradecemos por este momento, Senhor. Que possamos nos recordar do conteúdo do Teu Santo Evangelho, nosso divino modelo, Jesus, tentando sempre seguir seus passos. Que essa possibilidade, que é uma bênção, que é uma dádiva da mediunidade, possa ser sempre utilizada de forma madura, de forma responsável. Que não nos esqueçamos de utilizar o nosso próprio livre-arbítrio, a nossa própria inteligência, para fazermos as nossas escolhas, passarmos por nossas provações, nos fortalecendo espiritualmente, sem demandar, sem solicitar, sem pedir inutilmente a espiritualidade, uma resposta a cada passo que devemos dar, que possamos trilhar o nosso próprio caminho, aproveitar a nossa própria encarnação, mas buscando guiar as nossas decisões a partir do Teu Santo Evangelho e do divino modelo de Jesus. Auxilia-nos, Senhor, nos conduz, que as Tuas luzes sejam derramadas sobre esse plano, sobre o nosso país, possamos seguir em paz, guiados pela Tua espiritualidade, pelos Teus missionários. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado pela presença de todos, um bom dia, bom domingo, que Jesus os acompanhe. Até mais. Muito obrigado.